Amém. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aleluia. Por isso diz, quando ele subiu às alturas e levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Oração, a leitura um pouco extensa. Nesse texto caberiam várias pregações, mas essa sequência de leitura que a gente fez, começando no capítulo 3, no versículo 14, indo até o 4:16, então uma leitura bastante extensa, ela traz o desejo de Paulo sobre uma igreja que ele havia pregado o evangelho, que ele havia plantado essa igreja, havia passado um tempo. E Paulo agora estava em Roma, preso, passou 2 anos preso em Roma, e de lá ele escrevia carta às igrejas que ele havia plantado, igrejas que ele havia visitado, igrejas que ele tinha um amor e um cuidado muito grande. E Éfeso era uma cidade, na época, uma cidade muito grande, uma cidade muito importante. Éfeso era uma cidade que era uma espécie de uma capital de uma região, assim como Friburgo tem várias cidades pequenas em volta, e as pessoas vêm para Friburgo para fazer compras, fazer negócios, visitar médico, estudar, fazer todas essas coisas. Éfeso era como se fosse uma cidade assim, uma cidade polo, uma cidade importante. E havia ali uma importante igreja. E Paulo
traz algumas instruções do capítulo 1, no capítulo 2, na primeira parte do capítulo 3, e aqui nesse pedaço, depois dele falar várias instruções e falar a respeito daquilo que era o chamado dele como apóstolo e plantador de igreja, ele fala um pouco da autoridade que ele tinha para falar essas coisas que ele está falando agora. E ele fala a respeito disso por essa causa, ou seja, pela fé de vocês, pela firmeza da igreja, pela estabilidade da salvação de vocês, eu me ponho de joelhos. Há coisas que a gente precisa se colocar de joelhos diante de Deus, porque é uma causa importante. Talvez em alguns momentos a gente ora de pé, tem outros momentos que a gente ora sentado, outros momentos que a gente até mesmo ora deitado. Mas Paulo deu uma importância tão grande a essa situação, daquilo que ele havia falar, que por essa causa, por esses motivos que a gente vai falar nessa noite, Paulo estava se colocando de joelhos diante de Deus em oração. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e a terra. Então, quando Paulo pensa nessas questões que nós vamos falar, ele se coloca, mesmo que algemado em uma cadeia, ele se coloca de joelhos por essas questões. Então, por isso eu quero dizer nessa noite que você não menospreze isso que vai ser falado. Porque isso fez um homem prisioneiro, e mais na frente ele fala de novo, eu prisioneiro no Senhor, estou dizendo isso para vocês. Eu que dei a minha vida pelo Evangelho, eu que dei a minha vida para pregar o Evangelho para vocês e para tantos outros. Eu estou aqui em cadeias, preso. Talvez já esperando a condenação da morte, porque Paulo morreu degolado por causa do Evangelho. E ele já sabendo que talvez a sentença dele seria essa, ainda não havia sido dada, mas ele sabia que terminaria dessa maneira. Ele estava dizendo, por essa causa eu me ponho de joelhos. E aí ele vai dizer quais são os motivos pelo qual ele estava se colocando de joelhos. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então a primeira causa da oração de Paulo de joelhos é para que o Espírito Santo fortalecesse o seu interior. Glória a Deus. A primeira causa pelo qual Paulo estava orando é para que a mudança que está acontecendo na vida da igreja, e espero que esteja acontecendo na sua, não seja uma mudança apenas exterior, mas uma mudança que aconteça no seu interior, que o seu espírito seja fortalecido em seu interior. Porque se a mudança for externa, se essa mudança não acontecer dentro de você, ela simplesmente não vai fixar e não vai adiantar nada. É necessário que essa mudança aconteça dentro de você. Verdade. Se essa mudança for apenas por fora, você vai mudar talvez o jeito de falar, talvez você vai mudar as gírias, talvez você vai colocar uma roupa de crente, talvez você vai colocar um sapatinho social, vai colocar um terno, vai botar uma gravata, vai pegar e vai botar uma Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, mas você vai continuar sendo a mesma pessoa e isso não vai dar certo. As recaídas acontecem. Porque muitas vezes as igrejas cobram mudanças exteriores das pessoas. Se adequar a uma maneira de ser e de viver para se parecer crente. Mas parecer crente não resolve o problema do Evangelho. Tem que ser crente de verdade. Tem que mudar o coração de verdade. Tem que nascer de novo. E Paulo estava orando para que o Espírito fizesse a mudança no coração. Glória a Deus. Para isso, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Não adianta eu te convencer por palavras. Não adianta eu te convencer com artimanhas, seja elas qual for, da oratória. Porque afinal de contas, eu posso até ter uma boa oratória, mas isso não faz de você um cristão. Eu posso ter estudado em seminário, ser professor, ter faculdade
e todas essas coisas, mas isso não faz você nascer de novo. O que faz nascer de novo não são as minhas palavras, mas é a verdade do Evangelho acompanhada do poder de Deus e do Espírito Santo dentro de você, que faz você ser uma nova criatura. E é por isso que Paulo estava orando, para que o Espírito agisse na igreja, para que o Espírito quebrantasse corações, para que vidas fossem transformadas. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa palavra arraigada, ela não é muito mais usada no nosso idioma do dia a dia. Então, a outra ideia que nós temos aqui é a ideia de uma árvore enraizada. Uma árvore bem enraizada pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir enxurrada, pode vir o que for, que ela vai ficar firme. Embora ela tenha sido abalada num primeiro momento, mas ela não cai. Porque ela está firme. Quando você olha um pé de eucalipto gigante, frondoso, aqueles lá da praça têm mais de 100 anos. Às vezes quebra um galho. Às vezes um pedaço da árvore cai. Ela sofre um dano. Mas ela está ali enraizada há mais de 100 anos. E pode ter certeza que o mesmo tamanho que ela tem para cima, ela tem para baixo de raiz. Quando aquelas árvores foram plantadas ali na praça, aquilo ali era um pântano. Aquilo era um brejo terrível, o centro de Friburgo. E o paisagista que teve a ideia de fazer aquela praça, fez aquilo ali para enxugar. Cada árvore daquela ali, ela está num manancial de água, chupando água há 100 anos. E cada uma daquelas ali joga mais de 1000 litros de água para cima todo dia. Cada uma daquelas joga mais de 1000 litros de água por dia pelas suas folhas. E ela está firme na fonte, bebendo da fonte. Aleluia. Firme, enraizada. Que você possa ser como um eucalipto desses. Que possa permanecer por 10 anos, 20 anos, 30 anos, o quanto tempo durar a sua vida, mas que você esteja enraizado no Senhor, bebendo nas fontes da água da vida. Mas que você não esteja bebendo só para você, mas que você esteja exalando essa água da fonte da vida. E essa água, ela saia do seu interior e jorre. Que é o que Jesus falou, que aquele que crê nele do seu interior nasceriam rios de água viva. E é essa oração de Paulo, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Essa caixinha aqui foi bem a calhar aqui. Essa caixa tem altura? Não. Tem. Aqui, ó. Altura, largura e diâmetro. Altura, largura e diâmetro. Profundidade. Você consegue daí ver a caixa toda? Não. Você está olhando por um ponto de vista, eu estou olhando pelo outro. O Moreno está olhando pelo outro. Vocês estão olhando pelo outro. São 4 visões diferentes, né? Eu tenho uma visão diferente de vocês. Vocês aqui têm uma diferente, vocês têm uma visão. Mas é a mesma caixa. Não é a mesma caixa? É. Mas não tem 4 ângulos. E se tivesse alguém por cima, também teria um outro ângulo aqui de visão, né? Quem está por cima veria o coraçãozinho aqui. O Evangelho é assim. Ele tem altura, tem largura, tem profundidade. Ele tem várias visões. Mas é um só Evangelho. Talvez eu não concorde com você em alguma coisa.
Mas talvez você também não concorde comigo em alguma coisa. Mas o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você crê nisso, nós somos irmãos. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Se você crê que Jesus deu a vida e morreu na cruz por você, ressuscitou ao terceiro dia, você é meu irmão. Se você crê que um dia Jesus voltará para reinar para sempre em glória e levará a sua igreja consigo, nós somos irmãos. Então ele ora para que haja essa unidade, para poder se compreender com todos os santos. A palavra santo aqui significa aqueles que foram separados por Deus. Às vezes a gente tem um significado de santo na mente da gente, aquela herança católica, que santo é aquele Santo Antônio, São Pedro, São João. Exatamente, aquele camarada que está lá, que a igreja julgou que ele tinha mérito suficiente para ser diferente dos demais. Não é essa a ideia de santo que a Bíblia tem. A ideia de santo que a igreja tem, que a Bíblia tem, é aquele que foi separado por Deus. Então, nesse sentido, todos nós que cremos somos santos. Aleluia. Nesse sentido, mas eu sou pecador. Sim, você vai ser pecador até o dia da sua morte. Mas ao mesmo tempo você é santo. Ao mesmo tempo que você é pecador, você é santo. E é esse santo que Paulo estava dizendo, que todos os santos, e afim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em fé, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, quando a gente consegue compreender aquilo que é a coisa mais importante do reino de Deus, aquilo que é a coisa mais importante do Evangelho, a gente consegue entender qual é o núcleo do Evangelho, aquilo que não se discute, mas se crê. Compreender que o amor de Cristo excede todo entendimento. O amor de Cristo excede qualquer coisa que eu tenha estudado, aprendido. O amor de Cristo excede qualquer vaidade humana que eu possa ter, qualquer título humano que eu ostente, qualquer valor que as pessoas me deem. O amor de Cristo excede até mesmo qualquer preconceito que as pessoas tenham contra a tua vida. O amor de Cristo excede todas essas coisas e excede todo o entendimento, para que você seja tomado de toda a plenitude de Deus. Plenitude é ser pleno, completo. Para que você seja tomado de tudo que Deus tem para você de bom. Para que Deus possa completar a obra dele na sua e na minha vida. É preciso compreender o Evangelho, porque quando você compreende o Evangelho, a sua vida vai sendo transformada pela compreensão que você passa a ter do Evangelho. Porque se o seu conhecimento do Evangelho ele é raso, as experiências que você vai ter com Deus são rasas. Agora, se a sua compreensão do Evangelho se aprofunda, ao mesmo tempo a experiência com Deus se aprofunda. Então, não fique no raso. Não fique nas experiências mínimas. Você pode experimentar coisas maiores de Deus, e Deus tem coisas maiores para a sua vida, mas você precisa se entregar para esse mover de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, o que você pensa? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquilo que você precisa, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos. Glória a Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que necessitamos.
Então, se Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, então o problema não está em Deus, está na gente que não tem fé. É a gente que limita a Deus na nossa vida. E a Ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Então, se você crê nisso, dá um glória. Glória a Deus, aleluia. A Ele seja dada a glória Pai Santo. Glória, meu Pai. na igreja Obrigado, e em Cristo Jesus, Amém. por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Na Bíblia, originalmente, quem é mais antigo que sabe que eu já falei isso, mas os novatos talvez não tenham ouvido falar. Quando a Bíblia foi escrita, não tinha capítulo e versículo. Então, isso aqui era uma carta corrida. Era um rolo. Não um rolo de macarrão com papel... Pergaminho, né? pergaminho. E não tinha capítulo, nem tinha versículo. Então estamos lendo uma carta. Esquece esse meiozinho aqui, esse capítulozinho 4 que tem aqui, e vamos seguir a carta. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Então Paulo se apresenta aqui como o apóstolo, o ungido, o homem poderoso, o homem... né? Não. Eu como o prisioneiro do Senhor. Ele olha para a sua situação, primeiro dizendo, eu sou um homem que estou preso, cativo, por causa do Evangelho, por causa de ter pregado o Evangelho. Eu rogo, não com alguém que prega e fala algo que não vive, mas tanto eu vivo aquilo que eu estou pregando que estou preso por causa do Evangelho. Então eu tenho autoridade, não de um título de apóstolo, mas a autoridade de alguém que vive o Evangelho. E, portanto, não é aquele que manda, que tem aquela história que dizem assim, né? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço, não é isso? É aquela que manda, quem pode, obedece, quem tem juízo. Mas essa aqui é aquela, né? Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Paulo podia dizer assim, faça o que eu faço. E tanto ele falou, que em outro momento ele falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Paulo tinha certeza que se as pessoas imitassem o comportamento, as atitudes e a maneira de ser cristão dele, as pessoas viveriam uma vida de comunhão com Deus, porque era isso que ele vivia. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa palavra vocação aqui, né, tem a ver com chamado, eleição, escolha. Quando a gente faz uma eleição, o que a gente deveria estar fazendo, né? Escolhendo alguém que vai nos representar, já que a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver a nossa vida, e você não pode ficar lá na Câmara Municipal o dia inteiro defendendo os seus direitos, né? Você elege um vereador para fazer isso, você elege um prefeito para governar a cidade no seu lugar, elege um deputado para defender as ideias que você pensa lá em Brasília. Mas o interessante dessa eleição aqui é que Deus nos elegeu. Olha a responsabilidade. A gente foi eleito por Deus. Deus olhou para você que creu e falou assim, vai nessa, que eu confio em você. Vai nessa, que eu estou mandando você ir no meu lugar. Vai nessa, porque eu não posso, de repente, levar um prato de comida para um mendigo, mas você pode. Vai nessa porque precisa se ajudar alguém, e é você que eu quero que vá ajudar alguém. Vai nessa porque alguém está precisando de uma oração, e é você que vai lá impor as mãos e vai orar. Aleluia. Então, nesse sentido da vocação, é o chamado de Deus, e Deus depositando confiança na nossa vida e dizendo, vai em meu nome. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. É por isso que a palavra de Deus diz assim, tudo que pedirdes em meu nome. Pedir em nome é procuração.
Quando o advogado ele vai diante do juiz para defender uma causa sua, antes você assina para ele o quê? Uma procuração. Quando você dá ao advogado autoridade para resolver alguma causa, você primeiro assina uma procuração para ele. Ou se tem uma audiência que você não pode estar presente, mas alguém vai te representar nessa audiência, você faz uma procuração para essa pessoa. Para essa pessoa ir em seu nome e fazer algo. E é exatamente isso que Jesus falou assim, em meu nome, você vai e cura enfermos. Em meu nome, você vai e anuncia o evangelho. Aleluia. Em meu nome, você vai e faz determinada coisa. Então, quando a gente usa o nome de Jesus, está dizendo o seguinte, em nome de Jesus, eu tenho a procuração para tal coisa. E é isso que ele estava dizendo aqui. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno de vocação, que foste chamados com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A figura que o Moreno usou na ilustração dele aqui no começo do culto é uma figura de um filme chamado A Forja, né? Que o camarada pega, não sei se alguém viu esse filme, ouviu falar desse filme, quem viu ou ouviu falar? Que tem um momento do filme, né, Moreno, que o camarada manda segurar uma espada assim, e o cara está lá segurando a espada e o braço vai pesando. Vai pesando. Até que alguém vem e dá o apoio no braço. Ficou mais leve? Fica mais leve. Muita coisa. Quando fala em suportar, a ideia que a Bíblia dá de suportar é exatamente isso, dar suporte. Tem uma história do Antigo Testamento que Moisés colocava as mãos estendidas enquanto o povo estava guerreando contra o inimigo. E aí, enquanto Moisés estava com os braços levantados, o povo prevalecia. Na hora que o braço de Moisés cansava e ele baixava o braço, o povo padecia. Até que alguém olhou e falou assim, nós temos que manter o braço desse homem de pé. E foram, um de um lado, outro do outro, e levantaram o braço e ficaram com o braço de Moisés levantado, até que a guerra terminou e Israel venceu. Aleluia. A ideia de suportar aqui é dar suporte. Quando o irmão está cansado, desanimado, fraco, sem esperança, você vem aqui e vê que o braço dele está derrubando, você vem aqui, eps. Esse é suporte. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, isso é paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, obrigado, eu suporto o Moreno, o Moreno me suporta. Obrigado, meu Deus. Mas aí você vai tirar daqui aquela ideia de suportar, falar assim, eu tenho que suportar esse mala do Moreno. Não é esse tipo de suporte. Então esquece, não é disso que está falando. Eu tenho que aguentar o Moreno porque ele é meu vizinho. Né? Vocês têm que se aguentar aqui porque vocês estão aqui vivendo esses meses todos juntos aqui. Não vê a hora de alguém ir embora. Não é disso que está se falando aqui. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, ele está dizendo, eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que nas palavras é muito bonito. Eu sei que aqui nesse momento tudo é bonito. Mas amanhã durante o dia, quando vocês estiverem fazendo as atividades de vocês, ou quando vocês forem jogar a bola de vocês, o esporte de vocês, ou quando vocês tiverem que dividir a tarefa do serviço, aí nessa hora você vai ter que se esforçar, diligentemente, ou seja, com todo cuidado, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí uma coisa aqui que ele faz, e é um belo poema, e a gente reconhece como poema. Porque há um corpo
Que corpo? O corpo de Cristo. Há um Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. Como também foi chamados numa só esperança. Que esperança? A esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Há um só Senhor. Que Senhor? Jesus Cristo. Uma só fé, ou seja, a fé nele que ressuscitou dos mortos e que voltará para nos levar para a glória. Um só batismo, ou seja, não existe 2, 3, 5, 10 batismos, existe um só batismo, a experiência de nascer de novo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Então, o mesmo Deus que está na minha vida, se você crê, está na sua também. Aleluia, meu pai. Glória a Deus. O mesmo Espírito que está na minha vida, se você crê, está na sua também. Aleluia, meu pai. O mesmo batismo, o novo nascimento que eu recebi do Senhor há muitos anos atrás, se você crê hoje, você também pode receber esse mesmo batismo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. A mesma esperança que eu tenho da vida eterna, você também pode ter em Cristo Eu Jesus. creio, meu pai. Então, por isso, vamos estender um pouquinho mais. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, cada um recebeu uma medida de dom de Deus. E isso não faz de ninguém maior ou menor. Foi Deus que determinou dar a cada um o dom que Ele quis. Por isso, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando Cristo morre, quanto tempo Jesus ficou no túmulo? 3 dias. Terceiro dia, né? Mas não dá 3 dias propriamente dito, porque de 3 horas da tarde da sexta-feira até 6 horas da manhã, no domingo não dão 72 horas. Mas é o terceiro dia, porque era a maneira deles contarem o tempo. Então, primeiro dia sexta-feira, segundo dia sábado, né? E terceiro dia domingo. O que Jesus ficou fazendo nesse tempo? Ficou morto. Ele desceu às profundezas da terra, anunciou àqueles que tinham crido nele, antes que ele viesse a esse mundo, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, enfim, os santos do Antigo Testamento, que estavam ali aguardando esse momento. E disse para eles: venham comigo. E ele tomou consigo essas pessoas. E ele levou consigo para o céu. E quando ele faz isso, e ele retorna em glória para o céu, levando os salvos do Antigo Testamento, ao mesmo tempo que ele chega ao céu, o Espírito Santo desce. Porque agora Jesus tinha subido. Está consumado. Ele tem as chaves da morte e do inferno. E ele vence a morte e o inferno. E agora está tudo consumado, a festa no céu. E agora o Espírito desce. E por isso Paulo está dizendo, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E aí, quando ele faz isso, ele estabelece a igreja. E quando ele estabelece a igreja, ele estabelece dons de ministério. E para uns, ele deu o dom de profeta. Para outros, de evangelista. Para outros, de apóstolos. Para outros, de pastores. E para outros, de mestres. Ou talvez pastores e mestres ao mesmo tempo, depende da interpretação. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
Detalhe que isso aqui está falando de dom. Não está falando de imposição de mãos da igreja, de alguém reconhecendo alguém como apóstolo, de alguém dando um título de profeta, de alguém dando um título de apóstolo, de alguém dando um título de pastor. Está falando de um dom vindo diretamente de Deus para exercer o ministério de apóstolo, para exercer o ministério de pastor, para exercer o ministério de evangelista, para exercer o ministério de mestre. Esse dom vem de Deus. Não para que alguém se ensoberbeça, para que alguém se orgulhe de dizer, eu sou profeta, ou eu sou apóstolo, ou eu sou mestre, mas para o perfeito aperfeiçoamento da igreja de Cristo. Ou seja, a igreja é dele. E ele distribui, ele confia em pessoas, os seus dons, os seus talentos, para que essas pessoas vão e façam o trabalho que ele começou a fazer enquanto estava nessa terra. Aleluia, Jesus. Obrigado. Até quando isso? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida de estatura e plenitude de Cristo. Quando isso vai acontecer? Na volta de Jesus. Ou seja, enquanto Jesus não voltar, Deus vai continuar dando dons aos homens. Enquanto Cristo não voltar, a igreja vai continuar pregando o evangelho e pessoas vão sendo instrumentos de Deus para levar o evangelho às pessoas, a todas as criaturas, até os confins do mundo, até que ele venha. Aleluia. E é isso, Cristo derramando o seu Espírito na igreja. E ele está aqui hoje, através da ministração da palavra de Deus. Ele está aqui hoje, através do dom do Espírito, trazendo a oportunidade para que você tenha uma vida nova no evangelho. Para que não mais sejamos meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, não é por falta da palavra de Deus ter poder, não é por falta do Espírito Santo agir, não é por falta da oportunidade da graça, que as pessoas estão se confundindo e estão por aí como crianças, agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina. Talvez você vai sair ali fora e você vai encontrar coisas absurdas no meio de igrejas. Porque está se faltando buscar verdadeiramente a revelação da palavra e o dom do Espírito Santo. Porque se está vivendo meninices, coisas de pessoas imaturas da fé. Mas Jesus já havia alertado que isso aconteceria. E Paulo está aqui alertando, dizendo, se você não se encher do Espírito, se você não se encher dos dons de Deus, se você não se capacitar no Evangelho, você vai ser uma criança levada de vento de doutrina de um lado para o outro. Mas se você fizer isso, você não vai ser enganado, porque o Espírito não deixará você ser enganado. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, ou seja, o corpo de Cristo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Talvez seja um pouco complicado você entender a ideia de corpo de Cristo. Mas tenta pensar um pouquinho. Jesus é o cabeça. E onde Jesus está? No céu. Nós somos o corpo de Cristo. E nós somos aonde? Na terra. Entre o céu e a terra. Mas aonde você sente cheiro? Na terra. Não. Nariz. Nariz. E o nariz faz a parte de quê? Do corpo. Na cabeça. Beleza. Você ouve aonde? E o ouvido faz parte do quê? Cérebro. Cabeça.
Fixa a cabeça. Seus olhos fazem parte do quê? Isso. Ou seja, se Cristo é o cabeça, os olhos estão aonde? Em Cristo. Mas aonde? No céu. Céu. Se Cristo é o cabeça, os ouvidos estão aonde? No céu. Se Cristo é o cabeça, a boca está onde? No céu. Ou seja, todo o corpo é governado pela cabeça e a cabeça está onde? No céu. Então aonde que o resto do corpo tem que estar sentindo as coisas? No céu. Então o corpo não pode viver pelos sentidos dessa terra. Tem que viver pelos sentidos do céu. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Verdade, Jesus. Então, se você é corpo de Cristo, passa a olhar com os olhos de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Se você é de Cristo, passa a ouvir com os ouvidos de Cristo. Se você é de Cristo, passa a cheirar com o nariz de Cristo. E aí, você vai entender que quando você for fazer uma escolha na sua vida, aí você não vai cheirar mais certas coisas que você cheirava. É verdade, Senhor. Já não estamos mais gerando isso. E aí você não vai mais olhar para certas coisas que passam para lá e para cá. Porque é o olho de Cristo. Aleluia. E você não vai falar certas coisas que você fala, porque agora é a boca de Cristo. E aí, Jesus? Vai falando aí, Jesus. E aí, Obrigado, meu Deus. resta essa parte do corpo que está com o pezinho no chão, perceber que pé não tem olho, que joelho não tem olho, É verdade, Jesus. que joelho não tem orelha, que o joelho depende do ouvido da cabeça, que depende do olho da cabeça, que depende da boca da cabeça. E por isso eu termino dizendo, de quem todo o corpo, ou seja, do corpo de Cristo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, você tem que fazer a sua parte. O braço não vai fazer a parte da perna, né? A barriga não vai fazer a parte do joelho, enfim, né? O sovaco não vai fazer a parte da batata perna, Não. né? Enfim, faz a sua parte. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quero te convidar a se colocar de pé enquanto nós vamos orar. Quem entendeu? Aleluia. Agora, colocar em prática. Glória a Deus. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de vir aqui, Deus, e falar da tua palavra mais um pouco com os teus filhos que aqui estão. Pai, nessa noite fria, eles estão aqui para ouvir a tua palavra e eles afirmaram com os próprios lábios que entenderam o que foi anunciado a eles. Agora, com a ajuda do teu Espírito, fortalece, Pai, para que eles possam colocar em prática aquilo que foi ouvido. Porque há uma só fé, um só amor, um só Espírito. Há um só Deus e Pai. Há um só Evangelho. Há uma só graça. Apenas um reino eterno. E que cada um deles, ó Deus, possa ter compreendido de fato essa palavra nessa noite. Fortalece, Senhor. Mesmo aquele que não estava muito atento, mesmo aquele que não estava interessado nessa noite. Martela no coração dele, na cabeça dele, essa noite inteira, Deus. Martela, Senhor, na cabeça dele. Que as minhas palavras fiquem martelando na cabeça dele.
E que ele se arrependa dos seus pecados. Oh, seja louvado o seu E que ele receba de fato o Evangelho no seu coração. Aleluia. Que haja, Deus, verdadeira cura e libertação, porque nós estamos aqui para brincar. E a autoridade do nome de Jesus que está aqui, e é em nome de Jesus que eu estou aqui. Aleluia. Por isso Deus causa, de fato, transformação na vida daqueles que aqui estão, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus, uma salva de palmas para Jesus. E que Deus complete a obra na sua vida. Em nome de Jesus.